Cidade planejada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, realizou através do modernismo o sonho de integração nacional. Hoje vamos conhecer Brasília, a capital de todos os brasileiros. No princípio, era o ermo. Eram antigas solidões sem mágoa, o altiplano, o infinito descampado. No princípio, era o agreste. Projetada por Lúcio Costa e inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek, a capital federal tem uma história que começou bem antes. Em 1891, na primeira Constituição Republicana, já havia previsão da mudança da capital federal para o Planalto Central do Brasil. No centenário da Proclamação da República, em 1922, foi lançada a pedra fundamental da futura capital. Ela fica no Morro do Centenário, em Planaltina, cidade incorporada ao Distrito Federal. "35 anos depois, em 1957, o projeto de Lúcio Costa vencia o concurso público criado por JK. Nesse mesmo ano, as obras para a construção de Brasília foram iniciadas. Planejado originalmente com o formato de cruz, o projeto teve que ser alterado devido a características do relevo da região. Ganhou então o formato popularmente reconhecido de um avião. O eixo monumental é o chamado corpo do avião, enquanto os eixos rodoviários formam as asas norte e sul. O plano piloto serviu então de base para a construção da cidade. Lá no meio da terra vermelha do Cerrado, afloraram as construções modernistas do arquiteto Oscar Niemeyer e a cidade planejada se concretizou. O eixo monumental é como se fosse a coluna vertebral da cidade. Ele serve de referência à sua planta e também abriga os prédios administrativos, o centro do Poder Nacional e do Distrital também. No extremo leste do eixo fica a Praça dos Três Poderes. Ela tem esse nome por reunir em seu entorno o Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo, o Supremo Tribunal Federal, sede do Poder Judiciário, e o Congresso Nacional, sede do Poder Legislativo. Os edifícios são distribuídos de maneira harmônica, simbolizando a independência de cada um dos poderes e o equilíbrio entre eles, que sustenta a democracia. Cartão postal de Brasília e edifício predileto de Niemeyer, o Congresso Nacional é a casa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Visitas guiadas ao local podem ser agendadas gratuitamente, e dessa forma os turistas podem conhecer os plenários da Câmara e do Senado, os salões nobres, além de obras de arte de autores como Di Cavalcanti e Atos Bulcão. O local conta também com atrações acessíveis como maquetes táteis para deficientes visuais. Além disso, o Congresso disponibiliza visitas virtuais que podem ser realizadas sem sair de casa. O Palácio do Supremo Tribunal Federal é outro local aberto a visitações. Elas devem ser agendadas com antecedência e oferecem a opção de tradutores da língua brasileira de sinais.
No Palácio do STF, há também um museu que remonta ao plenário da antiga sede no Rio de Janeiro, além de obras de arte, móveis, objetos e a história das leis e das constituições do Brasil. O Palácio do Planalto, joia arquitetônica modernista, também oferece visitas guiadas aos domingos. Lá o visitante pode conhecer o gabinete do presidente da República, as salas de reuniões ministeriais, pinturas e esculturas de artistas renomados, além de toda a arquitetura interior do edifício. E às margens do Lago Paranoá fica o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente. O Palácio da Alvorada foi o primeiro edifício construído na nova capital, ainda em 1958, quase 2 anos antes da inauguração de Brasília. O roteiro de visitas ao local inclui o hall de entrada, a capela, o salão de estudo, a biblioteca, o salão nobre, a sala de música, o salão de banquetes e os jardins. A Esplanada dos Ministérios, localizada no Eixo Monumental, concentra parte dos edifícios da administração pública do Poder Executivo. Um pouco mais adiante fica a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, que é a sede da Arquidiocese de Brasília. O edifício foi concebido por Oscar Niemeyer, com projeto estrutural do engenheiro Joaquim Cardoso. Sua estrutura é formada por 16 colunas de bases finas que se elevam aos céus, lembrando mãos em gestos de oração. Além das colunas, outro elemento que chama a atenção são vitrais da artista Mariane Peretti. Próximo à Catedral fica o Setor Cultural Sul, onde se encontra o Museu Nacional da República. O local, planejado por Lúcio Costa e desenhado por Niemeyer, só foi inaugurado em 2006. Dentro do prédio, em formato de semi-esfera, o visitante encontra exposições de artistas renomados, mostras de filmes, seminários e eventos diversos. Na parte oeste do Eixo Monumental fica o Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha. O estádio foi inaugurado na década de 70 e serviu de casa para algumas equipes de futebol profissional do Distrito Federal. Entre 2010 e 2013, o estádio foi reformado e modernizado para se tornar uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol, realizada em 2014 no Brasil. Sua capacidade saltou de 45 mil para 69 mil pessoas, além de ganhar mais conforto e comodidades, como restaurantes, camarotes, bares e estacionamento. Atualmente funciona como arena multiuso, recebendo, além de jogos de futebol, shows e eventos de grande porte. Seguindo pelo lado oeste do Eixo Monumental, há também o Memorial JK. Ele é um museu dedicado à memória de Juscelino Kubitschek. O acervo conta com a biblioteca de JK, além de fotografias e objetos pessoais. Obras de Atos Bulcão e vitrais de Mariane Peretti também decoram o local. No segundo andar, ainda há uma sala destinada a apresentações de música, teatro e realização de eventos. O memorial foi idealizado pela viúva do ex-presidente e fundador da cidade, Sara Kubitschek,
e foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A memória de JK está presente em diversos pontos de Brasília, mas o Museu do Catetinho é talvez o que guarda o registro mais íntimo do ex-presidente. O Palácio de Tábuas foi a primeira residência de Juscelino em Brasília, enquanto a cidade ainda não passava de um canteiro de obras. Seu apelido Catetinho é uma referência ao Palácio do Catete, residência oficial do presidente da República no Rio de Janeiro, antiga capital federal. O prédio simples hoje abriga um museu que preserva o mobiliário e a decoração de época. O visitante pode ver os quartos de JK, Oscar Niemeyer e do engenheiro Bernardo Saião, que também se hospedaram aqui enquanto Brasília era construída. Completam a experiência a série de fotografias da construção da cidade que estão em exposição. A construção de Brasília envolveu um contingente imenso de trabalhadores. Muitos brasileiros saíram de diversas regiões do país e migraram para o Cerrado com a promessa de um futuro melhor. Esses trabalhadores foram instalados em acampamentos. O mais importante deles, o Núcleo Bandeirante, virou cidade, ou melhor, região administrativa do DF, que é o termo oficial. Boa parte da história da chegada dos pioneiros a Brasília está preservada e faz parte do Museu Vivo da Memória Candanga. O espaço, além de guardar a memória dos principais moradores da capital, com suas casas de madeira colorida, possui em seu acervo fotos e documentos da construção da cidade. No Marco Zero de Brasília, onde o eixo monumental e o eixo rodoviário se cruzam, fica mais um ponto de interesse, a rodoviária do plano piloto. Com intensa movimentação de pessoas diariamente, ela é o principal ponto de ligação da cidade. De lá é possível chegar em qualquer uma das 33 regiões administrativas do DF, mais conhecidas como cidades satélites. A rodoviária foi um dos poucos edifícios da capital projetados por Lúcio Costa. A superquadra da 308 Sul, conhecida como Quadra Modelo, foi planejada pelo urbanista para servir de referência para as outras quadras residenciais da capital federal. A superquadra conta ainda com o projeto paisagístico de Burle Marx e edifícios de Oscar Niemeyer. Projetada para abrigar todos os setores da vida comunitária, a Quadra Modelo tem parques, outras áreas de lazer, escolas, comércio e igrejas. A ideia era criar um espaço que atendesse todas as necessidades da vida cotidiana e que permitisse o convívio entre os moradores. Na superquadra é possível apreciar a beleza da Igreja Nossa Senhora de Fátima, obra de Oscar Niemeyer, desenhada em formato de chapéu de freira. Hoje, tombada como patrimônio, a Quadra Modelo é uma aula de arquitetura e urbanismo, exemplo vivo da criatividade e das intenções dos idealizadores de Brasília. O Lago Paranoá foi uma das primeiras etapas da construção de Brasília a ficar pronta em 1959, um ano antes da inauguração da capital. O lago artificial, criado a partir das águas do Rio Paranoá, tinha como principal função melhorar as condições climáticas da região. Mas o represamento do rio, iniciado em 1959, foi recebido com descrença por muitos, principalmente entre os críticos do presidente Juscelino Kubitschek. Para eles, o lago não encheria.
Segundo a história nos conta, quando o nível das águas atingiu seu volume ideal, JK mandou um telegrama aos críticos dizendo: encheu, viu? Mesmo sendo fruto da engenhosidade humana, a natureza no entorno impressiona. É possível avistar pequenos jacarés, tartarugas, capivaras e muitas aves. Com tanta vida em suas margens, é difícil pensar que o Lago Paranoá não é criação da natureza. O Lago Paranoá hoje é um dos pontos de lazer preferidos dos brasilienses. Abraçando a cidade de norte a sul, as atrações se espalham por toda a sua extensão. Há várias opções para quem deseja praticar esportes e também uma ampla variedade de restaurantes, quiosques e bares. Uma boa dica para desfrutar desses prazeres à beira-lago é o Pontão do Lago Sul, que reúne muitas opções de lazer. Aos finais de semana, o espaço ganha outras atrações, como shows ao vivo e a feira de produtos artesanais. O Pontão do Lago Sul é também uma boa pedida para o happy hour ou para uma caminhada assim despretensiosa. Alguns clubes próximos ao lago abrigam embarcações e também as disponibilizam para aluguel. Poucos sabem, mas Brasília, mesmo estando a cerca de 1.200 quilômetros de distância do litoral brasileiro, possui a quarta maior frota de embarcações do país. E é aqui no Lago Paranoá que eles navegam. Para quem não quiser explorar o lago de barco, é possível alugar pranchas para a prática de stand-up paddle e também caiaques. Do outro lado da margem, em frente ao pontão, fica a prainha, um espaço bem pequeno e rústico para quem deseja se sentir na praia em pleno cerrado, com uma área do lago própria para banho. Ligando a região sul do Paranoá ao centro de Brasília, a Ponte JK foi inaugurada em 2002 com a difícil missão de estar à altura do projeto original da cidade. Também conhecida como Terceira Ponte, seu desenho simula o efeito de uma pedra quicando sobre a água. A beleza do projeto do arquiteto Alexandre Chan rendeu a ela o prêmio de mais bela ponte do mundo. Aos seus pés, uma orla completa o cenário com boas opções de bares e restaurantes. Vale dar aquela paradinha para admirar a beleza do Lago Paranoá. Criado para preservar o ecossistema da região, o Parque Nacional de Brasília ocupa 24 mil hectares de mata em estado natural. Ele ficou conhecido como água mineral, porque muitos dos visitantes são atraídos pelas piscinas de águas minerais. Suas águas são oriundas de lençol freático e de minas d'água que vieram à superfície na época da construção da cidade. Nessas piscinas, a água é constantemente renovada devido às nascentes localizadas no seu interior ou nas proximidades do parque. O parque possui ainda trilhas para fazer a pé ou de bike. Nelas é possível avistar espécies típicas do Cerrado e conhecer um pouco mais sobre a vegetação local. Nessas áreas, o silêncio é obrigatório para que a beleza da natureza se revele para o visitante. Além de área de lazer, o parque contribui para o equilíbrio das condições climáticas da cidade. Grandes áreas verdes como essa, assim como o Lago Paranoá, ajudam a amenizar o calor do verão e a controlar a umidade relativa do ar, que em Brasília pode chegar a números tão baixos quanto de regiões desérticas. O queridinho dos moradores da capital fica bem no centro de Brasília, o Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek. Mas por aqui é chamado apenas de Parque da Cidade. São 420 hectares de áreas verdes, com pista de caminhada, ciclovia, parques infantis, restaurantes e outras atrações. Ideal para a prática de esportes e piqueniques também.
O espaço ainda conta com uma pista de kart e arenas para shows e centros de exposições. O projeto, como não poderia deixar de ser, é assinado por Oscar Niemeyer, com paisagismo de Burle Marx e azulejos de Athos Bulcão. Um dos principais parques públicos do país, o Parque da Cidade, é o coração de Brasília. Devido à sua localização, a capital do país é ponto de partida para destinos turísticos de tirar o fôlego. A região é marcada por quedas d'água, rios, montanhas e grutas. São diversas opções que oferecem ao visitante contato próximo com a natureza intocada. Em Goiás, a poucos quilômetros de Brasília, é possível conhecer as famosas estâncias termais do estado. Embora a cidade tenha sido construída há 60 anos, a arquitetura de Brasília revela seu olhar para o futuro. Futuro que pode ser visto no modernismo de suas ruas e construções. E também no céu, o céu de Brasília, que de tão bonito foi eternizado em poemas e canções. Tombada como patrimônio da humanidade, a capital do país traz consigo o sonho dos homens e mulheres que a tiraram do papel. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do cerrado pra você. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do cerrado pra você. Tem que ter um jeito e vai dar certo. O exame diz que ninguém vai precisar morrer para ser, para tudo ser. Eu, você. Todo fim de mundo é fim de nada, é madrugada e ninguém tem mesmo nada a perder. Eu quero ver, olho pra você, tudo vai nascer. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do cerrado pra você. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do cerrado pra você. Todo fim de ano é fim de mundo e todo fim de mundo é tudo que já tá no ar, tudo que já tá. Todo ano é bom, todo mundo é fim. Você tem amor em mim. Todo mundo sabe, você sabe que a cidade vai sumir por debaixo do mar. E é a cidade que vai avançar e não o mar, você não vê. Mas da próxima vez que eu for a Brasília,